Falar sobre o tema envelhecimento saudável tem sido cada vez mais comum. Afinal, se nos anos 2000 a expectativa de vida era de 69,8 anos, hoje, segundo o IBGE, é de 75,5. Além de se tornar mais comum que os filhos acompanharem diferentes fases do envelhecimento dos pais, isso aumenta o período em que um pai possa precisar de auxílio do filho. Além disso, muitos, além de cuidar dos pais, cuidam dos seus próprios filhos ou netos. Essa é a conhecida como a geração sanduíche. Já ouviu falar isso? Nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa do Centro PW, estimou que quase 1 em cada 4 adultos americanos se encaixa nessa definição. Mas e aí? Como será que os filhos estão lidando com o envelhecimento dos pais? Para nos ajudar a entender essa questão, a gente conversa com a psicóloga Blenda Oliveira. Blenda, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada. Simpática, muito elegante. Tão bom vir aqui. Tava batendo um papo com a doutora aqui de filhos. De filhos. Ótimo. E por falar nisso, eu sou fã da sua filha. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora, quando a gente fala de filhos, né, de envelhecimento, enfim, nós que somos filhos, Sim. Eu penso muito isso. Quando eu olho para minha mãe, né, eu falo assim, não quero que a minha mãe envelheça. Eu acho que a gente já não aceita nem a parte de que meus pais vão envelhecer. Acho que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça como filho, porque a gente não quer que isso aconteça, porque a gente acha que isso é ruim. Como que a gente pode lidar com isso ao longo dos anos? Porque nós também estamos envelhecendo. Olha, o que eu vejo e assisto todos os dias, inclusive pessoalmente e atendendo outras pessoas, é que os filhos, de modo geral, têm muita dificuldade de lidar com a passagem do tempo dos pais, né? Principalmente quando esses pais são pais que fizeram muitas coisas na vida, não é? Ou que tiveram uma condição na vida de muita atividade. E eu acho que isso está muito associado com a questão da morte. Envelhecer traz sempre junto, né, não só a perda de funções, a perda da locomoção. Isso tudo vem na cabeça, embora isso esteja mudando muito, muito, não é? A gente tem visto aí as pessoas envelhecendo de uma forma muito melhor do que 30 anos atrás, que não é tanto tempo. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista psicológico, de hierarquia, a gente sabe e a gente espera que os pais vão antes dos filhos, e é melhor que seja assim. Mas para os filhos é sempre uma espécie de orfandade, né? Tanto que quando alguns pais têm Alzheimer, têm alguma demência, os filhos falam, eu estou órfã daquele pai ou daquela mãe, porque já não está mais ali presente. Então eu acho que o envelhecimento não é embora seja um assunto hoje muito falado, muito estudado, com muitos trabalhos acontecendo, é um campo que está em efervescência, porque a população está envelhecendo mais, mas eu ainda acho que é um assunto que as pessoas têm suas resistências para poder lidar, seja consigo mesmo, porque todo mundo envelhece todos os dias, né? A gente não vai envelhecer, a gente está envelhecendo, como com os pais, né? Que eu acho que essa talvez seja a parte mais difícil de lidar. Com certeza. É muito complicado isso, né? Na verdade, eu vou dar um depoimento pessoal também. Eu lembro que meu pai não tinha paciência com meu avô no final da vida do meu avô, né? E a gente percebia muito isso. Justamente, era uma questão assim de medo de perder o meu avô, né? Enfim, por aí vai. E eu sempre ficava com isso na cabeça. Falei, poxa vida, eu preciso ter paciência com meu pai. Hoje meu pai tem 75 anos e eu preciso ter paciência com meu pai. Então sempre fico me apegando a isso. Porque é exatamente isso. Meu pai era uma pessoa super ativa, né? Andava para tudo quanto é lugar, dirigia, era ótimo. Hoje ele não dirige mais, ele tem problema para se locomover. Isso é muito ruim pra gente, assim. A gente fica muito mal, muito triste, a gente não quer aceitar isso, né? E às vezes a gente se apega um pouco na falta de paciência. Como assim você não vai? Por que você não faz isso? Tem que ir. A gente acaba sendo até um pouco agressivo. Não estou falando uma agressividade, sim, né? Mas a gente sim. acaba, como não vai? Tem que ir sim, tem que se movimentar. É difícil pra gente entender isso, né? E aí eu transfiro isso muito mais pra ele, às vezes, do que pra mim. Isso me deixa um pouco mais confortável. Isso é muito ruim, né, doutor? Eu acho que a gente às vezes esquece. Eu entendo que a maior parte dos filhos, a maior parte tem uma boa intenção. É a intenção de gerar
vitalidade, a intenção de que 75 anos não é uma idade que ainda pode se fazer muitas coisas, a gente entende isso. Mas a gente não pode esquecer que o envelhecimento de cada pessoa tem muito a ver com a história de vida dessa pessoa. Eu não sei como ele, por exemplo, pode ser outros, né? Como ele também está lidando com essa passagem. Né? E às vezes a gente esquece que essa pessoa ela tem um desejo, ela tem vontades, ela tem às vezes não tem vontade de fazer tantas coisas, ela quer escolher, ela talvez até que enfim cheguei num momento da minha vida que eu não tenho que fazer tantas coisas. A gente não sabe como é que as pessoas vão significando esse momento. Então, eu acho importante que os filhos estimulem, mas eu acho importante que a gente saiba o limite disso, porque senão fica uma relação pesada, uma relação difícil. Sim. Né? Com certeza. A gente tem um depoimento aqui, vamos assistir, porque a gente vê hoje que muitos filhos estão cuidando dos pais, né? E a gente vai ver um depoimento juntos, vamos lá. A minha mãe começou a precisar de cuidados mais específicos faz 14 anos, quando foi diagnosticada com Alzheimer e perdeu a memória recente. A rotina dela mudou porque ela não podia mais fazer comida, que ela cozinhava em casa, ela já não podia mais cozinhar, porque ela não lembrava do que estava fazendo. Ela sempre gostou muito de fazer crochê, mas agora ela não consegue mais fazer o crochê. E isso foi mudando a rotina dela. Eu procuro fazer tudo de melhor para ela. Ela conta as histórias dela, eu fico escutando. Ela repete várias vezes, eu faço de conta que é a primeira vez que eu estou escutando aquela história, sempre com muita paciência, tem que ter muita paciência, muito respeito, muito amor, sempre. Eu levo ela no médico de 6 em 6 meses, no geriatra, ela faz todos os exames, o cardiologista vai uma vez por ano e assim vai tratando. É gratificante ver que todo o cuidado dedicado a ela está dando certo, que ela ainda tem sua autonomia para comer sozinha, para tomar seu banho sozinho, se arrumar, é muito vaidosa, gosta de passar perfume. E é gratificante a gente ver que ela está bem. Bonito isso que a Luísa fala, né? Muito. De dar esse espaço, porque sempre foi feito, né? E você também capacitar o seu pai por alguma situação, ou a sua mãe, pela idade, por exemplo, é muito ruim para eles, né, doutor? Sim, porque eles sempre estiveram na posição dos cuidadores, não é? Eles sempre, vamos dizer, nos ensinaram como filhos, e agora inverte o lugar, né? Os filhos são os pais, né? E eu acho que é preciso, claro, que essa situação da Luísa, né? A situação da Luísa é uma situação, assim, muito privilegiada nesse sentido, porque o que a gente vê é uma dificuldade muito grande de se estabelecer esses cuidados. Então, você tem a mãe, que precisa ser cuidada por uma filha, normalmente são mulheres que cuidam, não que não tenham homens que cuidam, mas normalmente esse cuidado fica mais para a mulher. Essa mulher tem que cuidar dos seus filhos, normalmente elas estão entre 40 e 50 anos, mais ou menos essa faixa da geração sanduíche, não é? Então, são frentes de cuidados muito diferentes. E muitas vezes isso precisa ser feito, e a gente não pode esquecer, sem muitos recursos financeiros, o que faz uma diferença muito grande, né? Muitas vezes as famílias não sabem como cuidar e de que jeito cuidar, né? Se tem um pai ou uma mãe que tem uma demência, ou tem uma depressão, ou tem um problema de locomoção. Então, são muitos desafios. E, claro, do meu ponto de vista, eu sempre fico pensando como é que esse pai ou essa mãe está de longe vendo todo esse movimento. Quando até um dia desses eram eles que estavam dando as ordens ali, né? Então eu acho que é um período muito desafiador para a família. É preciso uma sorte de que essa família se dê bem, de que as relações entre pais e filhos sejam relações razoavelmente boas, né? Porque se não forem, o que a gente assiste muitas vezes? Pais abandonados, né? Pais idosos abandonados, ninguém vai visitar, não tem com quem falar. Se acontece alguma coisa, ficam dentro de casa, às vezes é o porteiro que cuida ou alguém que vai lá.
Então, às vezes os filhos moram todos fora, esse idoso fica sozinho, né? Então, a gente tem a questão da família, que é muito importante, e isso não dá para a gente negar, a questão dos recursos financeiros, não é? Porque tudo isso, cardiologista, um bom seguro-saúde, a gente sabe que o seguro-saúde fica mais caro quanto mais idade, uma casa com segurança, ou se você vai colocar em algum lugar de acolhimento. Então, tudo isso precisa ter essa disposição financeira, não é? E também a disposição, que eu acho que é maior, emocional, né? A boa vontade de que, olha, sempre cuidou de você, agora está no momento de você cuidar. Sim. E é interessante que a gente às vezes tem casos de pessoas que passaram a vida inteira separadas do pai ou da mãe. E aí voltam para cuidar desse pai ou dessa mãe na velhice. Mesmo que seja um cuidado instrumental, né? Esse aí da logística, mas está ali de alguma forma cuidando. Acho que com Alzheimer ainda dificulta um pouco mais, né, doutora? Porque essa questão da confusão, da história, que momento está na vida, com quem está exatamente conversando, né? Acho que é um pouco mais difícil também. Né? É, mais difícil, mas aí a gente vai vendo algumas coisas, eu acho que os neurologistas, estudiosos podem falar disso muito melhor, né? Mas a gente vai vendo que mesmo num quadro de Alzheimer, sempre tem alguma coisa de familiar que toca ali, né? Alguma coisa que parece que não morre, não sai da memória, né? Então fica mais difícil mesmo, porque você tem que procurar cuidadores, pessoas responsáveis, e nem sempre essas pessoas cuidam bem dos nossos idosos. Tem né? essa ainda. E essa geração sanduíche, né, doutora, eu acho que ainda é um desafio maior, porque de repente estão lidando com filhos, as mulheres estão tendo filhos mais tardiamente, então os filhos às vezes têm 10, 12 anos, por exemplo, então ela está cuidando de um adolescente e dos pais, né? Como que a gente consegue manter isso bem, para que a família tenha essa harmonia e que a própria filha também não fique desesperada? Será que eu estou fazendo certo? Nossa, eu estou falando com meu pai igual eu falo com meu filho? Porque isso pode acontecer, né? Pode acontecer, e aliás acontece, porque... Primeiro, assim, de modo geral, as mulheres ou estão optando em não ter filhos ou tendo filhos mais tarde. As famílias estão diminuindo de tamanho, né? E a gente está envelhecendo. Então, é um desafio, porque se ela tem um filho com 10 anos, 11 anos, 12 anos, mesmo pequenos também, ela tem uma família aqui em funcionamento que está começando, está crescendo. E tem aqui que dar conta dessa mãe ou desse pai, ou dos pais, ambos, né? Que até foram avós um dia desse, que conseguiam, e agora e muitas vezes ela faz isso sem ter treinamento para isso, sem saber como fazer isso. Né? E vai entrando, porque a maior parte, antigamente, tinha aquelas tias que não casavam, que ficavam em casa, as primas que aí tomavam conta, né, dos idosos. Hoje não, hoje as mulheres estão todas, quase todas no mercado de trabalho, então você ainda tem a sua vida para dar conta. Então, é importante, eu sempre sugiro que essas pessoas primeiro procurem orientação nessa área, com pessoas que conhecem bem o que são os cuidados com idosos, para que possa ter algum tipo de formação sobre isso, né? Informação sobre isso. Segundo, que tenha muito cuidado para que não entre numa roda viva de um estresse muito grande. Porque, às vezes, não tem muito o que você fazer, você precisa correr mesmo e cuidar. Então, cuidar de si mesmo, ter os seus momentos de meditação, quem medita, quem ora, momentos que você fica um pouco mais com você, procurar, talvez, uma ajuda, uma terapia de apoio ou uma rede de apoio também, amigos, pessoas da família com quem você troque, né? E não esquecer de jeito nenhum de cuidar da parte física, né? Fazer uma caminhada, enfim, porque às vezes existem situações na vida da gente que elas simplesmente existem, não há do que como você brigar com elas, né? Não há como você resistir. Então você vai brigar com seu pai, sua mãe de 80 anos, 90 anos, você vai brigar com seu pai, com sua mãe que está com a demência, ninguém está ali porque quer, né? Então eu acho que tudo isso precisa ser visto porque é uma nova família aí, né? É uma nova relação com os pais a partir daí. Então, eu acho que esses cuidados precisam ser tomados, porque é uma tarefa que exige paciência, exige também empenho físico, não é?
e precisa ter ajuda. Não dá para fazer isso sem você se informar e ter um caminho para isso. Com certeza. Lembrando que todos Perfeito. nós, se Deus quiser, vamos envelhecer, estamos Sim. envelhecendo, né? E amanhã pode ser você, né? Sim. Precisando do seu filho também. E lembrando sempre, né? Nós fomos criados pelos nossos pais. Eu acho que são as maiores preciosidades que a gente tem na nossa vida. Então, que a gente devolva, pelo menos, eu falo isso para minha mãe, que eu devolva pelo menos 1/3 do que ela já me deu, né? Sim. Porque dificilmente seremos iguais aos nossos pais, dúvida. porque eles têm a excelência deles, mas que a gente pense isso com amor, né, doutora? Amor, respeito, dê esse espaço para eles e pense como vai ser comigo, né? Sim, Eu acho que e a eu- gente... Sim, e eu acho que tem um outro lado, né? Todos nós estamos envelhecendo, vamos envelhecer e espero que a gente tenha o privilégio de que alguém que nos ame nos cuide, né? Sim. Tomara, porque a gente vai precisar. E eu acho que para isso o idoso que não está numa situação difícil, né? É importante que o idoso também tenha essa motivação de trazer as pessoas para perto, né? Eu brinco, às vezes, com alguns idosos. Seja legal, porque uma hora você vai precisar. Seja legal, né? Isso é importante. Para trazer né, os doutora? netos, os filhos, Aham. né? Porque é uma solidão muito grande você envelhecer e não ter pessoas do seu lado para dividir. E isso, às vezes, é motivo de depressão e de piora das doenças, né? Com certeza. E se cuidem, né? Cuide da cuidem. saúde. Tanto você filho, quanto você pai, mãe, né? Cuide da sua saúde. Volte sempre, por favor, à nossa casa. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado, doutora. Foi ótimo. Você de Obrigada. casa aproveita para seguir a doutora @BlendaPsi, tá aparecendo para você aí. E o site é blendaoliveira.com.br. Obrigada. Obrigada. Viu? Vou voltar aqui velhinha. Muito bom. Maravilha. Por favor.